Boa tarde, boa tarde. Acho que eu nem coloquei o tema dessa live aqui, gente. Tá sem tema aí, não tá? Lívia Franca. É Franca ou é França? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Esperar o pessoal chegar aí. Boa tarde. Oi, Lívia, boa tarde, tudo bem? Tá sem título, né, caramba? E eu acho que vai chover. Tá caindo umas gotas aqui em cima de mim. Pessoal, eu quero falar sobre sabedoria milenar. Três motivos pelos quais nós não estamos produzindo bons frutos. Esses 3 motivos eu estou trazendo para vocês de uma sabedoria milenar. Vamos falar sobre isso hoje? Fruto, quando a gente fala de fruto, gente, a gente está falando de quê? De resultado. Resultado na vida. E eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm alguma ou algumas áreas da vida que vocês não estão conseguindo produzir os frutos que gostariam. Eu estou certo ou estou errado? Me digam aí, vocês que estão aí, qual área da sua vida que você está precisando produzir frutos melhores. É certo que todo mundo aqui está produzindo fruto. Só que tem gente que está produzindo fruto amargo, fruto pequeno, fruto que não está muito ruim, não está amadurecendo, não está saciando como deveria. Então sempre tem alguma ou algumas áreas da nossa vida que nós estamos precisando melhorar os frutos. E existe uma sabedoria milenar que daqui a pouco eu vou revelar para vocês, que existe aí por milênios, né? Por milhares de anos. Na verdade, aí há mais de 2000 anos, que nos revela essa sabedoria 3 motivos pelos quais os nossos frutos não estão sendo produzidos a contento. E eu quero falar sobre isso com vocês, porque eu estava estudando isso hoje, me chamou muita atenção e tocou muito no meu coração. Mas deixa eu cumprimentar vocês aqui agora, antes de entrar no assunto. Andréia, boa tarde. A Lívia, já falei, boa tarde. Lucélia, boa tarde. Pessoal que está chegando aí, me fala aí qual a cidade que você está falando, que eu quero te cumprimentar. E eu quero falar hoje sobre esses 3 comportamentos seus, que se você mudar, o fruto vai vir sobre a sua vida. E vai vir um fruto forte sobre a sua vida. Porque, cara, eu passei muitos anos lutando em várias áreas da minha vida para produzir frutos. A área que eu mais lutei, vou falar para vocês aqui, foi contra a pornografia e a masturbação. O fruto que esse vício que eu carreguei por 17 anos provocou na minha vida foi um fruto de quase divórcio, quase separação. Isso quando eu já estava com o 2º filho nascido, casado já há um tempão, e eu não estava sabendo lidar com isso. Na verdade, os homens, eles levam a pornografia na vida deles e a masturbação como se fosse algum acessório, como se fosse uma roupa, como se fosse algo normal para a vida deles, entendeu? Tipo assim, no momento que eu não estiver sendo satisfeito pela minha esposa, no momento que ela não estiver bem e ela não quiser me satisfazer sexualmente, eu vou aqui me socorrer da pornografia. Só que esse é um mal que está destruindo muitos lares. Eu lutei 17 anos contra isso e consegui vencer. Quando eu comecei a lutar contra isso, eu lutei por 2 anos contra a pornografia. E demorou 2 anos para vencer, porque não tinha muito conteúdo na internet, não tinha muito livro que falasse especificamente sobre isso. Na igreja, a liderança falava assim, olha, vamos orar. E nesses 2 anos de luta eu aprendi que não é só orar. E nesse período aí, que eu estava lutando contra a pornografia, eu ainda entrei em depressão por uma crise profissional. Eu não estava conseguindo prosperar profissionalmente. Eu sempre estudei para concurso e venho passando em concurso desde os 18 anos de idade. Sempre tive emprego público.
Só que eu tinha um sonho de ser juiz de direito. Fiz direito, me formei, passei na UAB 6 meses antes de me formar. Assim que eu saí da faculdade, eu já saí com um cargo de assessor de defensor público. Para a época, era um salário muito bom para um recém-formado. Enquanto eu era assessor, eu passei no concurso do TJ, do Ministério Público. Passei para agente penitenciário e escolhi ficar no TJ, porque o TJ daqui do estado de Rondônia, que é onde eu moro, é o tribunal que paga melhor. Era o concurso melhor, né? E eu sabia que lá dentro eu podia ascender de técnico para um cargo de assessor de juiz, onde eu ia ter a prática jurídica, porque para você fazer concurso para juiz, você tem que ter pelo menos 3 anos de prática jurídica. Ou seja, você tem que provar ali que você tem experiência jurídica na área. Então, como é que se diz? Assessor de juiz, eu ia conseguir essa prática comprovada e esse era meu projeto de vida, cara. Tava muito claro no meu coração. Só que as motivações pelas quais eu escolhi esse projeto não eram, digamos assim, nobres. Eu não queria ser juiz porque era um sonho meu ajudar pessoas como juiz. E eu só queria pelo dinheiro e pelo status. Só isso. Eu não estava preocupado com mais nenhuma outra coisa. E lá dentro do TJ, logo assim que eu entrei, eu consegui o cargo de assessor de juiz, porque como eu era assessor de defensor público, os juízes já me conheciam e conheciam o meu trabalho. Então, assim que apareceu uma vaga, o primeiro juiz que precisou de um assessor, ele me contratou. E eu fiquei ali lotado 6 anos em uma vara de violência doméstica e crimes sexuais, preparando sentenças para estupradores, pedófilos, caras que agridem a mulher, ameaça, tudo envolvido, tudo que é crime relacionado a crimes sexuais e violência doméstica e ainda mais execução penal. A execução penal é um local que é responsável pelos presídios da cidade. Então eu auxiliava o magistrado em todas essas decisões, sentenças, despachos. Tem decisão de busca e apreensão, quando a polícia, por exemplo, está suspeitando de que alguma pessoa consome pedofilia, o delegado, em um pedido fundamentado, né, ele pode pedir para o juiz autorizar a entrada da polícia na casa daquela pessoa para procurar material de pornografia infantil nos computadores, nos celulares do cara. E essas decisões, elas sempre chegavam na minha mão, porque, gente, o magistrado, o juiz, trabalha muito, cara. Pensa no cara que trabalha, é o juiz de direito, e vocês não têm noção. Ele tem que dar conta do administrativo, do administrativo da vara pela qual ele é responsável. Ele tem que dar conta do que o CNJ exige, ele tem que dar conta de audiência, ele tem que fazer sentença, decisão, despacho, ele tem que responder todos os pedidos do tribunal de ordem jurídica e de ordem administrativa. Antes de começar a trabalhar com o juiz, eu imaginava que ele só fazia audiência, depois entrava na sala ali e ficava julgando os processos. Não é nada disso, ele trabalha muito, mas muito, muito. E tem alguns juízes que têm 2 assessores e ainda estão sobrecarregados. O meu juiz, no caso, ele só tinha um assessor, que era eu, que eu fiquei com ele por 6 anos. E mesmo estando ali no rumo da vida que eu queria trilhar para mim, que eu queria ser juiz de direito, eu sabia que eu tinha capacidade. Em 2 anos eu já fazia tudo que o juiz era capaz de fazer, absolutamente tudo. Se colocasse na minha mão, eu fazia tranquilamente. Eu só não tinha a autorização jurídica, digamos assim, né, que é o concurso público, eu só não podia assinar. Mas tudo que eu podia fazer, que um juiz deveria fazer, eu já tinha capacidade de fazer. Então, para mim, a questão da capacidade, ela não era uma dúvida na minha vida. Mas o que mais me frustrou é que toda vez que eu sentava para estudar, tipo assim, não, agora vai, eu vou levar a sério, eu vou passar nesse concurso.
o meu cérebro, eu não conseguia convencer o meu cérebro e o meu corpo a se submeter ao estudo para aquele concurso. Porque eu buscava status e dinheiro. O salário que eu recebia como assessor de juiz já era um bom salário, mas era tipo assim, 1/3 do salário de um juiz, entendeu? Mas era muito bom. Juiz, é porque juiz ganha muito bem mesmo. Para lá dos seus 30 mil bruto e dá uns 27 líquido, 26 mil líquido, né? Então eu ganhava 1/3 ali do que o juiz ganha. Eu tinha status porque a cidade que eu moro é uma cidade pequena. Eu não estou dizendo que isso é bom, tá, gente? Eu vou justamente mostrar para vocês que isso foi o que me levou à depressão. A motivação errada para minha escolha me levou à depressão. E como que eu resolvi essa treta aí? Aí na cidade, aqui que eu moro, eu já conhecia todos os delegados, os policiais, as viaturas da polícia passavam na rua, me cumprimentavam, passavam na frente da minha casa constantemente, sabendo onde eu moro, e quando passava ligava a sirene, tipo assim, para cumprimentar, para eu saber que eles estão ali. Eu conhecia todos os agentes penitenciários da cidade, policial civil, militar, delegado, promotor, e eu já trabalhei com 80% dos juízes aqui da minha cidade. Então nessa questão de conhecer e de ter influência, de ter trânsito, de ter o status que eu procurava erroneamente, né, procurando uma coisa errada, eu já tinha conseguido e também já tinha conseguido um bom salário com esse trabalho. Só que o meu cérebro, ele se acomodou justamente por causa disso. Porque como a minha meta não era a magistratura em si, a minha meta era salário e status, meu cérebro não queria mais estudar. Eu não conseguia convencê-lo a ir adiante. Porque no estudo para magistratura você tem que estudar 27 matérias. E são primeira fase escrita, segunda fase a sentença, terceira fase oral, aí tem exame social, um monte de coisa. Então tem todas essas fases. É um concurso muito difícil e muito concorrido. Você tem que ter o direito na ponta da língua. Todo o arcabouço direito, que vocês devem imaginar que são muitas e muitas leis e muitas áreas, você tem que ter na ponta da língua. Então o estudo para quem passa para juiz de direito é um estudo hercúleo, é um estudo muito amplo, sofrido, tem que ter muito foco, persistência, tem que saber o que quer da vida. Eu sabia muito o que queria da vida, mas quando eu sentava para estudar, o meu cérebro não colaborava. A ponto de eu estar sentado estudando e passar uma mosca na minha frente, eu ficar meia hora olhando para ela assim, distraído, né? E eu não entendi por que aquilo estava acontecendo. Chegou um tempo que eu comecei a duvidar da minha capacidade, a achar que Deus não tinha o melhor para minha vida, não era o melhor, Ele não queria o melhor para mim. E eu tinha que me contentar com aquilo que era o meio do caminho, não era o final do caminho. Isso foi começando a me entristecer. E uma coisa que aconteceu por eu estar infeliz profissionalmente foi a questão do endividamento. Depois, lá na frente, porque eu fui buscar a solução para essa minha depressão, né? Aí eu fiz acompanhamento com psicanalista. Depois eu me apaixonei por essa área de ajudar pessoas através da mente. A família da sua esposa está para chegar? Não. Mas qualquer coisa pode acontecer. Quando eu passei pela psicanálise, é assim, ó. Eu sou cristão, gente, desde quando eu nasci, velho. Porque minha família é toda cristã e eu não tenho um momento que eu me vi fora da igreja. Por mais que teve alguns momentos da minha vida que eu tive na gandaia, eu sempre ia na igreja, né? Domingo e tal, porque eu sabia que existia um caminho de excelência a ser seguido. E, gente, boa tarde para quem tá chegando aí e boa tarde para quem tá mandando boa tarde, viu? Eu vou seguir aqui o rumo da história, senão eu me perco aí na história. Me conta aqui se vocês estão entendendo a minha história, se está valendo a pena para vocês conhecerem isso que eu estou explicando. Então o que aconteceu? Eu sempre me vi nos lares do Senhor, né? Mas eu ainda não tinha uma posição firmada no Senhor.
Então não adiantava nada eu ir para a igreja e tal, porque eu só tinha o conhecimento da palavra. Eu ainda não tinha decidido viver a depressão. Ou eu não tinha decidido viver a palavra. Aí, o que acontece? Olha só, guerreiro e minha família quebrou com 2 milhões e eu entrei com depressão prostativa. Cara, que bênção quebrar com 2 milhões. Sabe por que isso é uma bênção? Porque a sua família, Cleiton, já teve 2 milhões. Quem tem 2 milhões, meu amigo, consegue alcançar de novo os 2 milhões, já sabe o caminho das pedras. Pergunta para mim se eu sei alcançar 1 milhão de reais. Eu não sei, porque eu nunca cheguei lá. Vocês têm os códigos, e vocês têm os códigos emocionais, mentais. Vocês só precisam ajustar, você e a sua família, só precisa ajustar o emocional para se livrar dessa depressão e conseguir voltar para o caminho. Eu recomendo que vocês assistam a história do Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino é um cara que ficou milionário também com reciclagem, né? Catando lixo, analfabeto, catando lixo, ficou milionário com isso, que ele abriu uma recicladora e quebrou, e hoje ele é milionário de novo. E ele explica muito sobre como que ele lidou com o emocional, principalmente em relação a dívidas e essas coisas. Cara, vocês não são a dívida de vocês. Vocês são muito maior que a dívida de vocês. E quem já chegou em 2 milhões de patrimônio consegue dobrar, triplicar e quadruplicar. Eu tenho certeza disso. Porque é igual andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, você não esquece mais. Entendeu? Então, presta atenção. Eu, quando ganhava R$1.500, meu primeiro salário foi 680. Salário mínimo na época. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Aí depois de 680 eu não quis, fui ganhar mais de 1.000. Beleza, ganhei mais de 1.000. Não quis mais, fui lutar para ganhar mais, sempre lutando para ganhar mais. Aí eu coloquei um patamar na minha cabeça de R$10.000, eu consegui alcançar esse patamar. Agora, quando eu ganhava R$1.000, eu nunca imaginei que eu ia ganhar 10.000. E ganhando 10.000 agora, eu não consigo me ver mais ganhando 1.000. Então eu posso até quebrar, posso perder meu emprego, ser exonerado, acontecer qualquer coisa. Mas qualquer coisa que acontecer sobre a minha vida, eu não vou aceitar ficar ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais. Por quê? Porque eu já sei o caminho para ganhar 10.000 reais. Então vai ser um momento de temporário. Não vai ser um momento eterno. Entendeu? Isso que vocês estão vivendo é temporário, não é eterno. Eu queria bater uma ideia contigo, Deus tocou no meu coração, entrei do nada aqui na live. Cara, para conversar comigo particular é complicado, porque eu dou mentorias e eu não tenho mais horário nenhum durante a minha semana. Os horários que eu tenho, que são poucos, o que eu faço? Eu vou fazer live, eu vou ajudar pessoas com meu conhecimento aqui, entendeu? Mas o caminho das pedras é esse, cara. Se você quer ajuda de inteligência emocional para sair dessa depressão, eu posso te ajudar perfeitamente nessa batalha aí. Eu não vou te ajudar a recuperar teus 2 milhões, porque como eu falei, eu nunca ganhei nem 1 milhão. Mas, voltando para a minha história, como eu tive depressão por causa do emprego, eu procurei a psicanálise. Aí olha só o que aconteceu. Por conta da infelicidade, eu não estava ganhando mal no meu emprego, eu estava bem. A minha esposa bem empregada, a gente com filhos, a vida que eu quis construir, certo? E eu não tinha motivo para entrar em depressão. Então nem sempre, gente, você pode olhar para as pessoas e falar, você não tem motivo. Porque o motivo quem tem é a pessoa. Você não está entendendo o que passa na cabeça da pessoa. E qual era o meu motivo? Eu queria avançar e não conseguia. Porque eu não conseguia avançar, eu fiquei triste profissionalmente. Quando você está triste em alguma área da sua vida, você vai tentar compensar com prazeres em outra área da sua vida. Então, como eu estava triste de não estar evoluindo profissionalmente, eu buscava compensar essa tristeza gastando demais. Então, poxa, eu passava 30 dias, pode ser a história de alguns de vocês que estão aqui, presta atenção. Geralmente, quem está infeliz no emprego é uma pessoa endividada. E eu vou explicar agora por quê. Porque aconteceu isso comigo. Você está trabalhando 30 dias do mês em uma coisa que você odeia. Ou então em uma coisa que você não precisa nem odiar. Basta uma coisa que você fala, putz, segunda-feira, cara, que coisa chata e tal.
Eu, por exemplo, minha segunda-feira, eu ainda estou no Tribunal de Justiça. Mas como eu tenho minhas mentorias, que é uma coisa que eu me apaixonei, que é uma coisa que eu amo fazer, então, na segunda-feira, eu começo a atender meus clientes, eu falo, cara, hoje vai ser massa. Hoje eu vou atender o fulano e tal, e já vou preparando o material, todo empolgado para ensinar para ele o que eu tenho para passar e etc. E isso me traz um conforto emocional na questão financeira e profissional, no seguinte sentido, eu estou fazendo algo que vale a pena, que está me deixando feliz, que está transformando vidas. Então eu não tenho mais que ficar fugindo da vida profissional sofrida para outras fontes de prazer. E uma das fontes de prazer de quem não está bem profissionalmente é gastar. Gastar é prazeroso. E você passa 30 dias ali, ó, todo dia, esperando o quê? Esperando o dia do pagamento. O dia do pagamento é o dia mais feliz. E é o dia que você quer se compensar por tudo que você teve que se submeter para receber aquele pagamento. Por que pessoas que trabalham, por exemplo, com tráfico de drogas, trabalho, né? Belo trabalho. Pessoas que se prostituem, pessoas que ganham dinheiro fácil, elas também gastam na mesma velocidade que ganham. Porque a forma que elas estão ganhando aquele dinheiro é tão desonrosa para elas, e elas sabem disso, que assim que entra na vida delas, elas torram logo para tentar reverter esse vazio, essa falta de sentido de vida que existe dentro delas. Entendeu? Então, eu sei que tem mulheres que, pelo menos elas dizem que amam, né, ser prostitutas. É uma coisa que eu até tenho lá as minhas dúvidas. Mas tem algumas que dizem que amam essa profissão, beleza. Mas eu tenho certeza que a maioria está ali por extrema necessidade, se prostituindo, tendo que sair com homens que querem agredir. Ó, falaram aqui os ganhadores da Mega Sena. É verdade, gente. 80% das pessoas que ganham na Mega Sena voltam a ser pobres novamente. Porque o dinheiro, para você lidar com o dinheiro, é uma questão de mentalidade, não é uma questão de quantidade. Se você não sabe lidar com 100 milhões de reais, você vai torrar 100 milhões de reais, pode ter certeza disso. E você nem vai ver com o que gastou. Tá entendendo o raciocínio? Me diz uma coisa, a pessoa que vai prestar concurso, ela pode ser impedida por um delito? Perfeitamente, com certeza. Se você tiver antecedentes, aí você vai ser aceito em algum concurso público no momento da investigação social, porque você tem que levar seu nada consta, e eles puxam a sua ficha de antecedentes. Quem cometeu um delito tem 5 anos para aquele delito deixar de ser antecedente, entendeu? Um delito de briga família, não importa. Se foi crime, eu não sei como que isso foi resolvido. Se foi violência doméstica, com certeza você tem, a pessoa foi condenada e aquilo ali registra como antecedente. Porque se foi uma lesão corporal leve, sem ser no âmbito da violência doméstica, ela não vai para o juízo da vara de violência doméstica, ela vai para o juízo comum especial, que é o juizado especial criminal. Aí lá pode virar uma transação penal. E essa transação penal, ela não configura antecedentes. Tá entendendo o raciocínio? Cara, mas não teve lesão. Eu não sou seu advogado, eu não sou seu juiz. Você nem precisa me dar essa explicação. O que eu estou te explicando é a questão do que pode acontecer. Se você respondeu um crime, foi condenado, a condenação foi para prestar serviço, doar sangue, pagar algum valor, qualquer condenação que seja, por ter sido ela decorrente de uma sentença condenatória, você não é mais primário, você tem antecedentes. E esse antecedente, ele configura, ele só sai ali dos seus registros depois de 5 anos. Se a pessoa entrar com mandado de segurança, pode entrar com 1 milhão de mandado de segurança. Se o edital tiver previsto que quem tem antecedentes não será aceito, você pode procurar o presidente da República, a ONU, qualquer coisa. Porque é extremamente legítimo que os órgãos públicos cobrem um passado de idoneidade dos seus concursados, dos seus servidores. Entendeu? Por quê? Porque você está lidando com a coisa pública, com dinheiro público, então isso aí, ó, o único cara que entra na carreira pública com ficha suja é o político. Entendeu? Mas agora tem a lei da ficha limpa, né? Enfim,
você foi solto com habeas corpus, mas eu não sei o resultado do seu processo. Eu não sei o que virou o seu processo, então eu não posso opinar. Eu não sei se você foi preso, provavelmente você está respondendo um crime de violência doméstica ou já respondeu. Então foi agressão contra uma mulher, no caso. Aí você vai para a vara de violência doméstica. Esse crime pode ter sido uma ameaça. Você fala assim, ó, eu vou te matar. Pronto, é crime. E se foi contra uma mulher, no âmbito das relações domésticas, vai para a vara de violência doméstica e a condenação vira antecedentes. E você só vai ter o nome limpo, digamos assim, depois de 5 anos do término da pena. Quando você pagou aquela pena, que vai ser uma ameaça, é uma pena ridícula de 1 mês ali. Você pagou essa pena do dia que extinguiu a sua pena. Aí você começa a contar 5 anos para você ter a ficha limpa, entendeu? Mas aí me diga uma coisa, você estava numa família, empresário, eu não sei se você era esse empresário que chegou ao patrimônio de 2 milhões de reais e foi a zero. Por que você está querendo fazer concurso público? Será que você não está numa rota de fuga? Você está com medo de quebrar de novo? Deixa eu te explicar uma coisa, se você está procurando concurso público só para isso, você pode até passar no melhor concurso, mas você vai ser extremamente infeliz. Porque o cara que foi feito, o cara que aprendeu a ganhar 2 milhões com empreendedorismo, quando ele chegar no concurso público, meu amigo, ele vai se deprimir amargamente. Isso não vai sair da sua cabeça. Sabe que se esse for o motivo seu para querer concurso público, se eu fosse você, eu ia trabalhar esse seu trauma em relação à falência e começar de novo. Porque você faz muito mais pela sua vida utilizando essas ferramentas que você já tem de conhecimento. Cara, quem aqui nessa live consegue alcançar um patrimônio de 2 milhões, gente? Me fala. Você tem o código, cara. Você tem a senha. Você tem o caminho da parada. Você não pode deixar de viver. Você não pode deixar de andar de bicicleta porque você caiu da bicicleta. É isso que você está querendo fazer. Ó, meu cunhado se suicidou após isso. Ele desistiu. A vida dele era tão insignificante que ele resumiu a vida ao negócio que ele tinha. Então ele perdeu o negócio, ele perdeu a vida. E é aqui que a maioria das pessoas erram. Vocês aí que não têm dinheiro e estão ouvindo essa história e vivem pedindo a Deus por dinheiro, vocês têm que aprender primeiro a serem felizes no pouco. Porque ser fiel no pouco, quando diz a palavra, não é ser fiel quando você tem pouca coisa, é ser feliz no pouco. No pouco que Deus está colocando na mão de vocês. Vocês têm que entender o seguinte, vocês não são a condição de vocês. Eu falo isso toda live que eu entro aqui. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é o dinheiro que você perdeu ou o dinheiro que você ganhou. Você não é a sua profissão, a sua empresa. Você não é nada disso. Todas essas coisas que você está vivendo aqui na Terra, hoje, nesse momento, elas são passageiras. Você é imagem e semelhança de Deus. Você nasceu imagem e semelhança de Deus. E você vai morrer imagem e semelhança de Deus. Então você tem que se apegar à sua identidade. Se você, como imagem e semelhança de Deus, foi capaz de produzir um patrimônio de 2 milhões de reais, quebrou, perdeu o patrimônio, você deixou de ser imagem e semelhança de Deus? Não deixou, meu amigo. Então você tem todas as ferramentas aqui dentro de você para dar qualquer volta por cima. Agora me diz uma coisa, como que uma dívida e uma história de bancarrota dessa vai ser maior do que quem você é? Vai ser maior do que o Deus que te fez. É isso que vocês estão fazendo, entendeu? Nenhuma história de dor negativa, por mais desesperadora que ela possa parecer, ela me convence a falar para você, não, você está certo, você tem que desistir, você tem que abandonar o barco. Não, porque eu nunca vou olhar para a sua condição, sabe por quê? Porque Deus não olha para a condição. Tem um texto que fala, quando o profeta Samuel vai escolher o rei Davi, salvo engano, ele fala, não atente para a aparência, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. O que Deus está falando? Não olha para nenhuma aparência do que ele tem na vida exterior.
olha para dentro, a essência dessa pessoa. É para isso que eu olho. Deus, ele olha para a tua essência, para aquilo que você tem de relacionamento com ele, para quanto você acredita que é a imagem e semelhança dele e como você abraça essa verdade para a sua vida, cara. Então você está resumindo a sua vida a uma quebra financeira, a uma briga familiar, e você não é nada disso. O maior trunfo do diabo, a maior vitória do diabo é convencer as pessoas que elas não são imagem e semelhança de Deus. E ele fez isso desde Adão e Eva, e ele tentou fazer isso até com Jesus. Como que ele fez isso com Jesus? Jesus, ele jejuou. Aliás, depois que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu dos céus em um formato físico de uma pomba. E uma voz do céu foi ouvida: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. O que essa voz de Deus falou sobre Jesus? Identidade. Quem é esse cara? Ele é meu filho, filho de Deus aqui, ó. Eu tenho alegria nele, eu tenho prazer na vida dele. Aí logo depois que ele é batizado e escuta essa verdade sobre a identidade dele, o diabo leva ele para ser tentado, o Espírito leva ele para ser tentado no deserto. E na primeira tentativa do diabo, ele coloca ele no pináculo do templo e fala assim, ó: se tu é filho de Deus. Ou seja, o diabo está querendo colocar em dúvida a identidade de Jesus Cristo. Se tu é filho de Deus, faz isso. Se tu é filho de Deus, faz aquilo. É isso que o diabo sempre faz com a gente. Nossa, o sol veio forte agora, hein? Tá entendendo, gente? A maior artimanha do diabo é fazer você acreditar que não é filho de Deus. Ele faz você olhar para as circunstâncias que estão à sua volta e fala assim: cara, como que você pode ser filho de Deus se você está passando por isso, cara? Você é um merda, você é um nada, você é um zero à esquerda. Eu vou sair desse sol, meu Deus. Pera aí. Espera aí, gente. Eu vou sair desse sol aqui, tá brabo. Deixa eu só pegar. Eu vou só pegar minha garrafinha de água ali, tá? Pera aí. Estão me vendo aí, gente? Então, pessoal, o primeiro ponto onde o diabo vai atacar a tua vida para te destruir é na tua identidade. Se você não tiver com a identidade bem clara, o diabo vai pegar qualquer situação negativa que você está vivendo e vai querer fazer você acreditar que você é essa situação. O diabo vai querer fazer você acreditar que você é desempregado e não imagem e semelhança de Deus. O diabo quer fazer você acreditar que você é uma mãe solteira, sofrida, que você é um cara falido, que você é um criminoso. O diabo vai querer pegar a circunstância pior que você está vivendo e ficar dizendo aqui no teu ouvido, ó, que você é essa circunstância. E ele vai repetir isso na sua cabeça até você esquecer que você é a imagem e semelhança de Deus. E qual foi a resposta de Jesus para o diabo quando ele tentou Jesus na identidade? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele afirmou para o diabo: eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus, não tente me convencer do contrário. Adão e Eva caiu no convencimento do diabo, mas Jesus não caiu, e você não pode cair. Porque nós já temos o exemplo na palavra de quem caiu. Adão caiu e Eva caiu, cara.
Quando Adão e Eva caíram, o diabo estava falando, Deus falou que vocês não poderiam comer porque vocês morreriam. Não, isso não é verdade. Deus falou para você não comer desse fruto porque você seria igual a Ele. E Ele não quer que você seja igual a Ele. Olha só, identidade. Você não é imagem e semelhança dEle. Você pode ser exatamente igual a Ele. A mesma coisa que Ele fez com 1/3 dos anjos dos céus, Ele faz com a gente até hoje. Tá entendendo o raciocínio, gente? Então, se você não tiver em mente essa verdade sobre a sua vida e declarar todo dia, eu sou imagem e semelhança de Deus. Escreve aqui assim, ó, eu não sou a minha condição. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Escreve isso aqui, por favor. E você tem que acordar e declarar isso todo dia sobre a tua vida. Porque não importa o que você esteja vivendo, você já tem tudo que precisa para reverter qualquer situação. Natália, você acha que a pandemia tem alguma coisa a ver com Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas. Tudo o que acontece nessa terra tem a ver com Ele. Mas o ter a ver com Ele não é que Ele produziu a pandemia. O homem produz a desgraça. Mas existe um cronos, um tempo cronológico de Deus para Ele ter a solução para tudo isso. E já está tudo registrado aqui, ó, em Apocalipse. E o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, haverá guerras e rumores de guerra. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome. Jesus, ele não veio para acabar com os problemas desse mundo, gente. Os problemas desse mundo são fruto do pecado. Jesus veio para trazer uma ligação de volta de você com o Pai eterno, para que você não se perca. Ele não veio prometendo que não vai ter fome, que não vai ter guerra, que você não vai ser traído, não vai ser humilhado, não vai ser esculachado. Você vai. Para de acreditar que uma vida com Jesus é a vida fofinha nessa terra. Você está sendo um cristão inocente, você está sendo uma pessoa inocente se você acredita nisso. Porque a partir do momento que você escolhe seguir a Jesus, aí é que você vai ser perseguido, aí é que você vai ser esculachado. E ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo? É o teu interior, o teu espírito, ele ser feliz por quem você é e não pelo que você está vivendo. Se você está infeliz pelo que você está vivendo, é porque o teu Deus não é o Senhor. Porque se ele fosse o Senhor, você estaria feliz, porque você não vai deixar de ser quem você é, independente da circunstância que você está vivendo. Você pode estar vivendo qualquer circunstância, mas se você sabe quem é, você sabe que tem todas as habilidades possíveis para sair daquela condição. Escreve aí, gente, assim, ó, condição é temporária, identidade é eterna. Escreve aqui para eu ver. Condição é temporária, identidade é eterna. O que você está passando hoje é temporário. Agora, o tempo que vai durar isso que você está passando só depende de você. Ao invés de ficar reclamando, se lamentando, murmurando, reclamando do outro, que me fizeram isso, me fizeram aquilo, que a pandemia, que a política, a economia. Você pode mudar a política, você pode mudar a economia, você pode mudar qualquer uma dessas coisas pelas quais você está preocupado, você não pode mudar. Então deixa eu te falar uma coisa, bobinho. Para de ficar olhando para aquilo que você não pode mudar e começa a se concentrar naquilo que você pode mudar. Qual é a única coisa que você pode mudar? Você. Você não tem poder de mudar nem os seus filhos, nem o seu marido, nem o seu pai, nem a sua mãe. A única coisa que você pode mudar na sua vida é você, é o seu comportamento, é o seu olhar sobre a vida. É você parar de reclamar das coisas, é você parar de andar com pessoas que reclamam das coisas, porque quando você reclama das coisas, você se vincula ao que você está reclamando. E se você está reclamando de alguma coisa que você não pode mudar, você está perdendo um tempo e uma energia preciosa sobre a sua vida. Você tem que ser um camaleão. Você sabe o que o camaleão faz? Quando ele chega no meio, ele não tenta mudar o meio. Ele muda ele muda a cor dele. Se ele está em uma árvore, ele fica da cor da árvore. Se ele está numa pedra, ele fica da cor da pedra. Se ele está na grama, ele fica da cor da grama. Então anota assim, ó, escreve aqui, eu sou um camaleão.
Eu sou um camaleão. Aqui, ó, a Natália. Você acha que a tecnologia tem alguma coisa a ver com os fins dos tempos? O que eu penso sobre isso aí é o seguinte: cada dia que passa, a gente está mais perto do fim e ponto final. Eu não preciso ficar me preocupando com o que está acontecendo porque eu não tenho poder de mudar, gente. Parem com isso. Vocês entram numa pilha sobre coisas triviais ao invés de cuidar da vida de vocês. Entendeu? Aqui, ó, que legal. Vocês são camaleões. Entendam, aprendam a viver como camaleões. Vai chegar uma época nessa terra que a gente vai precisar somente escapar, somente sobreviver. Serão os dias apocalípticos. E se você acha que a felicidade está atrelada ao sucesso da vida nessa terra, você vai ser a pessoa mais triste de todas. Porque essa terra aqui tudo é passageiro. Ai, eu tô triste porque eu não tenho uma casa, meu Deus. E quem disse que você um dia vai ter uma casa? Você pode comprar uma casa, pagar à vista e colocar no seu nome. Você vai levar essa casa para o Senhor? Você vai levar essa casa para o céu? Não vai levar, trouxa. Deixa de ser bobo, de se preocupar com as coisas que não são eternas. É por isso que a gente está se ferrando no emocional, no psicológico, e a gente não está focando em transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Porque você está focando naquilo que é trivial. Você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar nada daqui. Eu não estou dizendo que você não deve lutar para conquistar essas coisas. Eu só estou dizendo que se você não está feliz porque não tem, é porque se a razão da tua felicidade é uma casa própria, a casa própria é o teu Deus. Se a razão da tua felicidade é um carro, o teu carro é o teu Deus. Se a razão da tua felicidade é um casamento, o casamento é o teu Deus. Tudo que constitui motivo da tua felicidade e não é Jesus, é um ídolo. É por isso que eu falo, gente. Olhe para a sua identidade. Você sabe o que é felicidade? Felicidade é uma certeza. É uma certeza de que tudo vai passar. Verdade, muitos construindo mansões. Eu quero construir mansões. Não tem problema nenhum nisso. O problema é você achar que a mansão vai te fazer feliz. Esse é o grande problema. Você deve querer, o cara que estava aqui que perdeu 2 milhões, ele deve querer conquistar 2, 4, 6, 10 milhões. O Salmo 115, o salmista fala no versículo 6 que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. A terra é nossa por herança e você está aí, imagem e semelhança dele, para conquistar. Aqui é trivial, fala fácil, eu não sei o que é trivial. Trivial é uma coisa que não tem tanta relevância. Tipo assim, a gente vai ter uma discussão bíblica. Aí você fala, Adão teve umbigo? Se Adão teve umbigo ou não teve, o que isso vai mudar na verdade de Deus? Ou seja, é uma trivialidade. É uma coisa que não vai influenciar na discussão. Entendeu? Você está entendendo, gente? Você deve sim buscar o sucesso, construir uma vida bacana aqui nessa terra. Mas qual é o erro das pessoas? É colocar a felicidade delas nessas coisas. É só você separar isso. A tua felicidade, ela tem que estar antes da conquista. Porque é ela que vai te levar na conquista. E qual é a felicidade? A minha felicidade está no Senhor. A minha felicidade está em quem eu sou. A minha felicidade está em saber que mesmo se eu não conseguir conquistar o que eu quero, eu sei para onde eu vou. A minha felicidade está em saber que se eu tenho fome, eu serei consolado por Ele. A minha felicidade está em saber se eu estou triste, eu vou me alegrar nele. Está lá em Mateus 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A nossa felicidade não está nas coisas que nós vivemos. Ela está na certeza que nós temos da salvação. Seja uma salvação dos dramas dessa vida, seja uma salvação eterna, que essa é a mais importante, porque o próprio Jesus falou que nos últimos dias os pais entregarão os filhos, vocês serão entregues aos governadores para a morte, serão perseguidos por amor do meu nome. Gente, se nenhum pregador até hoje falou isso para vocês, todo pregador que leva uma mensagem bonitinha para fazer você acreditar que essa é a vida que vai te fazer feliz, esse cara ele tá querendo meter a mão no teu bolso. Você não pode viver iludido.
Porque é uma irresponsabilidade se eu criar na sua mente uma expectativa de que você vai ser feliz com as coisas dessa vida. Eu estou te colocando num caminho de perdição. Eu posso te colocar num caminho de afastamento do Senhor, das coisas de Deus. Porque a partir do momento que você começa a olhar para as coisas da vida como algo que pode te fazer feliz, se essas coisas não sobrevêm sobre a tua vida, você vai começar a ficar triste. E se você ficar triste, você vai começar a questionar a Deus, a questionar quem você é nele, o que ele pode fazer ou deixa de fazer por você. E você tem que entender que você, sendo imagem e semelhança dele, você está aqui hoje. Amanhã você estará lá. O que mais importa, gente? É essa vida ou é a próxima vida? É a vida eterna. E tem gente abrindo mão da vida eterna por prazeres momentâneos nessa vida aqui, passageira, que passa muito rápido. Você pode viver 120 anos. Você pode viver 120 anos mega bilhardário, como o Michael Jackson. Mas o que adianta você ter a vida do Michael Jackson com muito dinheiro, mas um cara depressivo, pedófilo, que tinha respondia um monte de processo criminal, um cara que não se entendia com ele mesmo, você vendo tanto de cirurgia plásticas que ele fez. Que adianta ter uma riqueza igual a daquele cara e morrer da forma infeliz como ele morreu? E a única diferença que ele fez nessa terra foi pegar o dom que Deus deu para ele e deixar algumas músicas que encantam os ouvidos humanos, mas não encantam os ouvidos de Deus. Porque se Deus te deu um dom que você não usa para a glória dele, nem a ele você está agradando com esse dom. A gente tem que começar a repensar seriamente a nossa vida. Aqui em Lucas 6, o amor das pessoas, da maioria, esfriou. Quem falou isso? Deixa eu te explicar um negócio. Que você seja a pessoa que prova para o mundo que o amor não esfriou. Para de se preocupar com a forma como as outras pessoas estão se comportando, sabe por quê? Porque você não pode fazer nada sobre isso. O que faz você ter a certeza do Evangelho? A palavra. E cada vez que eu estudo neurociência, mais eu confirmo que o que está escrito aqui é a verdade. Tudo que a ciência descobre, tudo que a neurociência descobre, tudo que as ciências que estudam o comportamento e o funcionamento do corpo humano, da mente, comprova que Deus nos fez da maneira que Ele nos fez, porque está tudo escrito aqui. Só para você ter ideia, Salomão falou lá em Eclesiastes 4 que o coração do tolo se inclina para a esquerda e o coração do sábio se inclina para a direita. O lado esquerdo do teu cérebro é o lado racional. O lado direito do teu cérebro é o lado emocional. Salomão nem sabia disso, mas ele falou assim que é tolice você ficar focando no teu racional, porque quem dita os caminhos da tua verdade é o teu emocional. Por quê? Não basta você querer emagrecer que você vai emagrecer. Querer é racional. Entrar em ação é emocional. Porque é o emocional que te sabota. É o emocional que faz você comer compulsivamente. É o emocional que faz você procurar pornografia, masturbação, satisfazer esses desejos carnais. Eles estão todos no emocional. Por quê? Porque é o emocional, sistema límbico do teu cérebro, que controla a regulação dos hormônios, dos neurotransmissores que geram a sensação de prazer. Não está no racional, no esquerdo. Está no emocional, no lado direito. Então, Salomão, sem entender o que é o cérebro, que do lado esquerdo estava o racional e que do lado direito estava o emocional, ele mandou essa, inspirado pelo Espírito Santo. O tolo está preocupado com as coisas racionais. O sábio está preocupado com as coisas emocionais. Porque o teu racional, ele quer ter uma boa vida, ele sabe o que precisa fazer para ter uma boa vida. O teu racional sabe que você precisa estudar, que você precisa dormir cedo, que você não pode se preocupar com o que estão pensando de você, o teu racional sabe tudo isso, que você tem que fazer atividade física, comer bem, não ficar comendo porcaria. Teu racional sabe de tudo isso. E por que você não faz? Porque você não é movida pelo racional, linda. Ninguém te ensinou isso ainda.
Você é movido pelo emocional. Porque o emocional é que comanda os desejos, os sentimentos através como é, meu Deus? Liberação química dos hormônios. O racional, ele somente pensa. Ele só te dá as ideias. Ele só entende as coisas. Mas é o emocional que decide. Você não entra em uma batalha que você acha que vai perder. E quem é que pode achar que vai perder? É o teu racional? É o teu emocional. Porque toda vez que você vai enfrentar uma luta na vida, que você vai tomar uma decisão, teu cérebro volta lá no passado. Isso foi um estudo da faculdade de Yale sobre como nós fazemos as nossas escolhas. Toda vez que o teu cérebro vai tomar uma decisão importante, ele olha para o passado. E se no passado você já teve vitória na área que você vai escolher, ele vai escolher, sim, enfrentar aquela luta. Agora, se você não teve vitória, teu cérebro vai querer fugir. E tem uma história que prova isso na Bíblia. Davi e Golias. Quando Davi chegou diante do rei Saul, o rei Saul perguntou: Davi, o que te faz? Você não tem nenhum treinamento militar, você não tem nenhum treinamento de exército. O que te faz crer que você vai vencer Golias? O que faz você se voluntariar a vencer Golias, que nem meus melhores soldados do meu exército toparam enfrentar Golias? Aí o que a mente do Davi fez? Foi lá no passado e lembrou da história de vitória dele. Rei, aqui, quando eu era criança, eu enfrentei e matei ursos e leões quando eu cuidava da ovelha dos meus pais. E aquilo para mim eram gigantes. Então eu estou pronto para matar Golias, eu estou pronto para matar mais um gigante, porque eu já matei alguns quando eu era criança. E o cérebro dele caiu para dentro e ganhou. E é assim que nós tomamos escolhas. Toda vez que você vai escolher alguma coisa, teu cérebro busca informação na tua história de vida. Tá entendendo o raciocínio, gente? Por exemplo, você quer casar? Aí teu cérebro vai lá no passado. Putz, já fui traída. O casamento da minha mãe foi uma porcaria. Não quero casar antes só do que mal acompanhado. Eu tô muito bem solteira, tô muito feliz solteira. O seu racional vai começando a justificar a decisão que foi tomada pelo emocional. Então entenda isso. O teu racional, ele justifica as decisões que o teu emocional foi tomando ao longo da vida. Ele serve para isso. Não, eu fiz isso porque meu signo é esse. Eu sou chata por causa desse meu signo. Eu sou uma pessoa verdadeira. A pessoa está justificando o comportamento dela negativo de dar pitaco onde ela não é chamada. Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa verdadeira. Está justificando a chatice dela em quê? Em signo, nessas porcarias aí. Entendeu? Por quê? Porque não entende como que funciona o funcionamento do cérebro, que é onde a gente tem a vida, é aqui dentro, galera. E Provérbios 24, eu acho, fala assim: de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando o escritor de Provérbios escreveu Provérbios, ele falou o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. O coração, gente, quando ele falou isso, ele está se referindo à mente. Porque naquela época eles não sabiam que a sede das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos era na mente. Eles pensavam que era no coração. Por quê? Quando você está sentindo alguma coisa, você sente aqui. O coração bate mais forte, o coração palpita, o coração aperta, você se angustia. Então eles achavam que os teus pensamentos estavam aqui. Mas se ele já soubesse que existe um cérebro e um coração e como funciona o cérebro, ele teria escrito: de tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Porque é da tua mente que procedem os desígnios da tua vida. Primeiro você pensa, depois você faz. E o que você pensou e fez é o que está produzindo o resultado que você tem hoje. Tudo começa na mente. Não adianta você querer mudar suas ações se você não mudar sua mentalidade, sua forma de pensar. Por isso que lá em Romanos 12:2, lá na frente, o apóstolo Paulo falou: não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformai-vos. Como que eu vou transformar? Pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Tudo começa na mente. E vocês nunca perceberam isso? Que a Bíblia está falando sobre isso toda hora. E agora a neurociência está falando disso toda hora, descobrindo a roda que já foi descoberta na Bíblia há milhares e milhares de anos.
porque você acredita em astrologia, toda ciência, viu, ela tem algumas coisas que são verdade. Tá entendendo o raciocínio? Por que que Jesus falou que se a gente olhar para uma mulher e desejar ela no nosso coração, ó, presta atenção, no nosso coração, na nossa mente, com desejo impuro, a gente já adulterou com ela. Olha o que que Jesus falou. Isso é Mateus 5, 19, eu acho, ou é 29. Jesus está falando assim, ó, se você olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, o que é desejo impuro? É como a maioria dos homens olham para as mulheres hoje. Por quê? Quando o homem assiste pornografia, o que ele está desejando? Ele está desejando aquela mulher do filme. É um desejo puro ou é um desejo impuro? É um desejo impuro. Então já está se cumprindo na vida dele o que está escrito, o que Jesus falou. Já adulterou com ela. Ou seja, você já está pecando assistindo pornografia. Tá entendendo? Aí você assiste tantas vezes, você está acostumado tantas vezes a olhar para a mulher só com finalidade sexual, de vê-la pelada, mantendo relação sexual, que a tua mente fica condicionada a toda vez que você olhar uma mulher na rua, você já se imaginar, você imaginar aquela mulher sem roupa. Você está na igreja, o cara com a mente pornificada, ele está na igreja e ele olha para as mulheres dentro da igreja e fica assim, imaginando essas mulheres sem roupa. E Jesus foi muito sábio, muito assertivo, lógico, né? Por ser quem ele era. Jesus foi muito sábio de antecipar o momento do pecado para a mente, porque se você não mata as coisas aqui na mente, o teu corpo vai conceber. Tem até um texto lá em Hebreus que fala assim, porque a concupiscência, havendo concebido na mente, dá fruto, como é? Caraca, velho, eu não lembro direito desse texto. Eu só sei que o escritor de Hebreus fala assim, que você concebendo o pecado na mente, ou seja, começando a aceitar o pecado na mente, você vai querer realizar ele na carne, porque tudo começa na mente. Entendeu? Então não vai quase ninguém para o céu. Aleluia, você confirmou a palavra que fala que a porta é estreita. A porta da salvação é estreita e vocês não tinham noção de quanto ela é estreita. Vocês pensam que o estreito é brincadeira. Vocês pensam que o estreito é a mulher que está lá na igreja. Eu conheço essas histórias, gente. A mulher está fazendo sexo oral e sexo anal para não perder a virgindade, porque ela acha que Deus quer dela um pedacinho de carne, que é o ímen, e não o comportamento de santificação. Glória a Deus que você entendeu isso aí, entendeu? Só que é uma mensagem que não é mais pregada, não é mais falada. Gente, eu não estou conseguindo ler direito as respostas aqui, porque o sol abençoado veio para minha cara, mesmo eu estando aqui na varanda. Eita, pensa. Entendeu, gente? Tudo começa na mente. Ó, 1 Coríntios fala o seguinte, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia... Pessoal, poxa, não passa de 20 pessoas nessa live, eu vou parar de falar. Vocês querem que eu continue falando? Comenta aqui. Se vocês querem que eu continue falando. É brincadeira. Não passar de 20. Vocês não estão me ajudando não, ué. Uma mensagem dessa que podia chegar para tantas pessoas, gente. É ou não é? Não fazia sentido essa mensagem chegar para muitas pessoas? Alguém está falando aqui, continua. Eu não estou conseguindo enxergar o nome de vocês. Então faz o seguinte, para eu continuar. Enquanto eu vou falando, vão clicando o dedo de vocês na tela, que aí tem uma barrinha aqui em cima, que ela vai sendo preenchida assim, ó. E o algoritmo vai entendendo que a minha live é relevante, porque vocês estão gostando, porque estão clicando na tela. Então me ajudem aí, beleza? Enquanto eu estou falando aqui, vão clicando na tela, para a live subir, para aparecer para mais pessoas, porque se esse é um conhecimento que está fazendo sentido para você, a gente pode alcançar mais vidas. O objetivo aqui não é fama, não é meu sucesso, não é nada disso. O objetivo aqui é levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. E se você quer ser um instrumento de Deus na vida de alguém, me ajuda a subir essa live, para as pessoas verem também o que está sendo falado aqui, porque isso pode transformar o entendimento de pessoas que estavam indo para a perdição e não sabiam.
achando que estão vivendo a vida mais maravilhosa da Terra. Enfim, vocês entenderam, né? Vamos lá clicando aí na tela para me ajudar. Eu gosto muito de seus conselhos. Não goste dos meus conselhos. Por quê? Porque maldito o homem que confia no homem. Eu sei que você não está confiando em mim, você está gostando do que eu estou falando, mas o que eu estou querendo te falar? Goste do que está escrito. Leia a palavra, busque. Faça igual eu, se apaixone por isso aqui. Eu não consigo mais ficar um dia sem ler a palavra. Porque depois que eu entendi a verdade, que é a palavra de Deus na minha vida, cara, eu tenho ficado muito feliz. Qual é a minha igreja? Ó a minha igreja aqui, ó. Minha igreja sou eu. A palavra fala que nós somos templos do Espírito. Ele habita dentro de nós. E nós somos igrejas. A igreja hoje, ela tem braços e pernas. Ela é ambulante. Quando a gente se reúne em um templo, a gente se reúne, são várias igrejas reunidas. Então eu não vou te responder qual é a denominação que eu frequento, porque isso pode fechar o seu coração para mim. Porque as pessoas, elas dão atenção para o outro por causa da denominação religiosa dela. Se eu disser que eu sou de denominação X, várias pessoas que estão aqui vão deixar de ouvir o que eu estou falando porque não gostam daquela denominação. Então, eu não falo nunca qual é a minha denominação para não gerar isso. Porque se você tem um coração predisposto a uma denominação, eu acho que você está meio que fora do foco acerca de Jesus, que nos ensinou que a igreja somos nós. E não foi à toa que o véu se rasgou de cima a baixo quando ele morreu. O véu que separava o santo lugar do santíssimo, que no santíssimo lugar só os sacerdotes tinham acesso. E hoje qualquer um de nós tem acesso ao santíssimo lugar, que é o Senhor. Entendeu? Então, gente, só para vocês todos saberem, eu nunca vou revelar qual é a denominação que eu frequento. Vocês vão morrer com essa dúvida aí. Por quê? Não importa. Eu não me importo se você é da congregação cristã, da adventista, da batista, da assembleia, da católica. Eu não me importo. Porque o Deus é um só. E a salvação é individual. Ela é única. Entendeu? Se você fizer o seu, você vai ser salvo. Não é a placa que vai te levar. Você não vai chegar lá no céu e mostrar a carteirinha da sua denominação e Deus vai mandar: entra, porque você é dessa denominação. Porque você foi batizado na igreja. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E Ele salva através da tua capacidade de se arrepender e de mudar a rota da tua vida. Uma coisa eu digo para vocês: não esperem o último suspiro de vocês para pedir perdão. Entendeu? Não esperem. Sabe por quê? Porque se você morrer com um tiro na cabeça, se você morrer de um infarto fulminante, vai dar tempo de pedir perdão? Não contem com a sorte nesse sentido. Você só tem essa vida para garantir o acesso à vida eterna. E deixa eu explicar uma coisa que nunca ninguém mais falou para você, porque é feio falar de inferno. É feio falar de demônio, de diabo, de coisa ruim. Mas eu não tô nem aí, porque o meu compromisso é com o que está escrito. E a Bíblia fala que a morte eterna é no lago de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é o inferno. As pessoas não estão acreditando mais no inferno, elas acham que o inferno é aqui, na terra. Não brinque com isso. Não brinque. O que é que você acha de Umbanda? É uma religião. Só isso. E qualquer religião que não siga Jesus, eu não posso falar nada. Porque eu sigo a Jesus, entendeu? Cada um segue o que acredita. Lucas 8 tem a parábola do semeador. Nessa parábola aqui, gente, caiu de 20 para 11. O que aconteceu? Eu vou sair da live e vou fechar aqui. Vocês estão clicando na tela? Tá feio o negócio. As mulheres que estão mostrando peito e bunda aí, tem 1000 pessoas na live, gente. E eu que estou falando de Deus, e tenho gente aqui que é do Senhor, que quer ajudar outras pessoas, que está sendo impactado por essa palavra, que podia me ajudar a levar essa palavra para outras pessoas, estão inertes, não estão me ajudando. Vocês estão me ajudando?
Comenta aqui se vocês estão me ajudando. Porque é ridículo isso. Tem gente aí cantando desafinado e tem 500 pessoas na live. Tem umas mulheres mostrando o decote e tem 1 milhão de pessoas na live. Tem umas mulheres mostrando a bunda e tem um monte de gente na live. Mas é assim, isso aqui, ó, é a prova de que a porta é estreita. Porque se eu fosse um pregador que tivesse falando aqui, eu não sou pastor, tá, gente? Eu só sou pastor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre meus filhos, sobre a minha casa. Mas se fosse um cara falando aqui, prometendo para vocês a prosperidade, a cura, dinheiro na conta, que Deus vai te dar 100 vezes mais, que você... Se tivesse alguém aqui prometendo isso, também podia ser que tivesse lotado. Porque a pessoa gosta de um oba-oba. O crente é engraçado, ele gosta de um reteté. Se tem alguém falando em língua e não sei o que, o cara tá lá, oh, aleluia, glória a Deus, ore pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu irmão e não sei o que. Agora, quando tem alguém falando o que está escrito, aí todo mundo corre. E é justamente sobre isso que fala o texto que a gente vai falar aqui. Olha só que interessante. Lucas 8 tem a parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus fala o seguinte, ó. Tendo se ajuntado a uma grande multidão, olha só, uma grande multidão estava com Jesus. Por que tinha uma grande multidão com Jesus? Porque ele apresentava resultados, ele curava. Todo mundo via o que ele fazia, diferente das pessoas que só estavam falando. Então, ele tinha uma grande multidão. Mas presta atenção aqui nessa multidão. A multidão, gente, é a multidão que quer a bênção de Deus e não quer o Deus da bênção. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Você pode ser parte da multidão, pode receber a cura de Deus, a bênção de Deus, e pode ser que por ter sido parte da multidão, você não vai herdar a vida eterna. Por quê? Porque a multidão só se achegou a Jesus enquanto ele estava podendo oferecer alguma coisa para elas. Algum benefício físico, material, que eles pudessem olhar. E olha só, porque cada alma tem valor preciso. Onde houver 2 ou 3 falando do amor de Deus, é mais válido. Eu acredito nisso demais. Aí aqui, ó, tendo se ajuntado uma grande multidão com Jesus, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou uma parábola. Olha essa parábola. Um semeador saiu para semear uma semente. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Anota aí, uma parte da semente, o cara está andando lá, caiu na beira do caminho. Ou seja, não caiu onde era o local da plantação. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a devoraram. A outra parte caiu sobre pedras, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E a outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, ele clamava para a multidão. Jesus gritava, clamando para a multidão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dá para entender essa parábola só pelo que ele falou? Não dá para entender. Você tem que fazer um esforço para entender. Então por que Jesus falava acerca por parábolas? Porque ele queria separar a multidão de discípulo. Porque olha o que aconteceu. Presta atenção. Ele contou a parábola. Aí ele clamou para a multidão, ouviu o que ele tinha falado. Chamou a atenção. Escutem o que eu estou falando. Aí todo mundo fez cara de sabido, cara de entendido. Falou, não, beleza, entendi. Semente e tal, beleza. Só que não dá para entender o que ele falou, galera. Poxa, como assim, gente? Um semeador saiu para semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho, foi pisada e as aves devoraram. O que isso tem a ver com a minha vida? Tá entendendo o raciocínio? Outra caiu sobre a pedra e tendo brotado murchou. O que isso tem a ver com a minha vida?
Essa era a pergunta que a multidão deveria ter feito. Mas quem foi que fez essa pergunta? E os seus discípulos perguntaram, dizendo, que poderia ser essa parábola? Gente, multidão é uma coisa, discípulo é outra. A multidão vai se dispersar e vai embora. E quem vai receber o melhor de Jesus são os discípulos. Não seja multidão. Corra atrás da revelação. Procure dele saber o que ele tem para revelar para a sua vida, para falar para você. Se você está aqui somente me ouvindo, aí você sai dessa live, vai ouvir outro, vai assistir uma pregação, vai ouvir somente o que os outros têm para falar para você, pode ser que você esteja no papel de multidão. Porque discípulo vai atrás do que Jesus tem para revelar para a vida dele. Então, se você é discípulo, você vai receber o melhor do Senhor. E o melhor do Senhor não é a cura somente, porque Ele deu a cura para a multidão. O melhor do Senhor é o crescimento espiritual. A certeza ficando cada vez mais convicta no teu coração de que você não é desse mundo, de que isso aqui é passageiro, de que você não vai levar nada dessa vida para outra, de que você é a imagem e semelhança de Deus. Não adianta você ficar aflito com as coisas dessa terra. Então vamos ler o que ele explicou para os discípulos? Capítulo 10, versículo 10 de Lucas 8. A vós, discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Tá vendo, gente? A vós, discípulos. Multidão não vai conhecer os mistérios do reino de Deus. Então escreve aqui, quem que você quer ser? Multidão ou discípulo? Escreve aqui, por favor. Você quer ser multidão ou discípulo? Mas aos outros eu falo por parábolas. Olha só Jesus explicando. Para os discípulos eu vou fazer eles conhecerem os mistérios. Mas para os outros, para a multidão, eu só vou falar parábolas. Para que vendo eles não possam enxergar. E ouvindo eles não possam compreender. A Natália está perguntando como é o céu. Eu tô doido para chegar lá para descobrir, Natália. Quando eu chegar lá eu vou te falar, velho. Vai ser top. Mas aos outros, por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar. E ouvindo eles não possam compreender. Cara, Jesus fala de uma forma para a multidão que eles não possam entender. Olha que coisa louca. Porque ele quer que os discípulos entendam, velho. É isso, mano. Você tá entendendo? Ora, a parábola é essa. Lá vem ele explicando. A semente é a palavra de Deus. Olha aí as coisas clareando. A semente é a palavra de Deus. E os que estão na beira do caminho, porque você lembra lá que o cara que jogou a semente na beira do caminho, ela foi pisoteada e as aves comeram? Então ele fala aqui, os que estão na beira do caminho são os que ouvem. Tem muita gente ouvindo a palavra de Deus. Então vem o diabo e tira a palavra de Deus dos seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Por que que o diabo tira a semente, a palavra do coração dessas pessoas? Porque elas estão na beira do caminho, elas não estão no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem falou isso? Quem não está no caminho, o diabo vai tirar a palavra do coração dessa pessoa. É a pessoa que não está no caminho, gente. Ela pode ir para a igreja, ela pode ouvir uma pregação, ela pode cair nessa live, ouvir e achar muito bonito. Mas se ela não estiver no caminho, ela não vai receber, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Então entenda uma coisa, você que está aí. Você só vai receber o profundo de Deus, a palavra de Deus, a revelação dos mistérios de Deus, se você estiver no caminho. E quem é o caminho? Fala aqui para mim. Quem? O caminho é Jesus. Isso mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cara, você pode falar para quem for. Se ele não estiver no caminho, não vai fazer nenhum sentido para ele. E o diabo vai vir, tá escrito aqui, vai tirar a palavra do seu coração para que eles não consigam crer e não sejam salvos.
primeiro local onde cai a semente e ela não prospera. É na vida de quem não está no caminho. E quem não está no caminho, gente, não é só quem não está na igreja. A gente já desiludiu com isso, né? A gente já, não é desiludiu, a gente já entendeu que estar na igreja não significa estar em Jesus. Vocês têm maturidade para entender isso já, né? Beleza. E o segundo grupo, vamos lá. E aqueles sobre a pedra, ou seja, lembra da semente que caiu sobre a pedra e os espinhos cresceram e sufocaram e ela não pôde produzir, ela não desenvolveu, ela morreu. E aqueles que estão sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria. Eles até ouvem, recebem, falam, igual muita gente aqui nas minhas lives. Meu Deus, que palavra boa, legal. Nossa, o que você fala me dá um ânimo, me desperta. São essas pessoas, sabe? Que elas ficam animadas com a palavra. Ela vai no domingo no culto e sai dali. Meu Deus, agora vai transformar minha vida. Agora eu vou mudar, eu vou colocar em prática isso. Mas e o que acontece na segunda-feira? Mas não tem raiz. Tá escrito aqui, ó. Essa palavra não cria raiz. Os quais creem por algum tempo, você vai crer por pouco tempo, e no tempo da tentação você vai se afastar. Se a palavra não cria raiz no seu coração, ela não vai servir para você vencer as tentações que você vai enfrentar. Porque não é na igreja e não é no momento que você ouve a palavra que ela transforma a tua vida. É no momento que você chega no campo de batalha e coloca ela em prática. Eu não vou assistir pornografia mais. Eu não vou adulterar mais. Eu não vou mais ficar me masturbando. Eu não vou mais passar o domingo todo jogando videogame se eu tenho que estudar, se eu tenho que crescer profissionalmente, se a minha família está precisando da minha ajuda financeira. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou ser um cara que anda por princípios, que preza pela família, que preza pelo Senhor. Eu vou ser um cara, um homem, que vai provar para o mundo que nem todo homem é igual. Olha o sol na minha cara de novo, acabando comigo aqui. Por quê? Por que a pessoa não é assim? Porque ela não cria raiz, velho. Não cria raiz, não vai para lugar nenhum. Entendeu? Não tem para onde correr. Tem que criar raiz na palavra, na tua vida. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram que a palavra, e indo adiante são sufocados. Presta atenção. Aqui caiu entre os espinhos. Como que sufocou essa? Se Deus falou alguma coisa sobre dinheiro, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação, Natália. A Bíblia só chama outro Deus de Deus. Ela não chama nem o diabo de Deus. Ela chama o dinheiro de Deus. Só para você ter ideia do quanto é importante tratar sobre dinheiro. Ela fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a um e agrada o outro, ou desagrada um e serve o outro. E ela está fazendo essa comparação com dois senhores, quando ela fala que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ela compara o amor às riquezas a outro Deus, que é o único Deus que concorre com Jesus e com o Senhor. Nem o diabo concorre com Jesus. Se vocês pararem para analisar, gente, ao fim e ao cabo, o diabo, ele só cresce nas nossas fraquezas. Ele se alimenta da nossa fraqueza. Ele não entra na tua vida e te derruba em algo que você é forte. Ele te derruba onde você é fraco. Ele é estrategista. É por isso que ele levou 1/3 dos anjos do céu com ele para o inferno. Porque ele é estrategista. Ele vai na tua dor, na tua fraqueza. Onde você é bom, ele fala, para que eu vou lutar contra isso se eu sei a fraqueza dele? É a arte da guerra. Você já leu o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu? Sun Tzu, na Arte da Guerra, fala assim, ó, se você não conhece seu inimigo, você nunca vai vencê-lo. E o diabo, ele conhece você porque, como disse Raul Seixas cantando aquela música, ele nasceu há 10.000 anos atrás. Então ele já sabe, ele conhece a palavra muito mais que você. Ele conhece a Bíblia muito mais que você. O diabo conhecia a Bíblia tanto quanto Jesus.
Por isso que ele tentava Jesus na palavra, tentando distorcer a palavra no coração de Jesus. Ele conhece a Bíblia de cós salteado. E ele vai só te dando rasteira, filho, onde você já é fraco. Se você é fraco na perna direita e é forte na perna esquerda, não espere o diabo nem tocar na sua perna esquerda. Ele só vai ficar chutando a tua perna direita até você cair. Entendeu? Por isso que nós temos que nos fortalecer na palavra, em todas as áreas da nossa vida, aprender a aplicar a palavra em tudo, inclusive no dinheiro, que a maior fraqueza do ser humano que pode afastá-lo de Deus, como a palavra ressalta, é o amor à riqueza. Presta atenção, não é a riqueza, não é o dinheiro, mas é o amor a ele. É você achar que na riqueza está a felicidade. É você achar que a riqueza vai resolver todos os problemas da sua vida e vai te salvar e vai te levar para o céu. E você amar isso, esse é o problema. Não é a riqueza. Repito, por quê? Você pode sim almejar riqueza. Você pode sim querer prosperar, querer crescer. Mas se você quer isso para ser feliz, você nunca vai ter. Principalmente se você é cristão. Porque Jesus não vai dar dinheiro, abrir portas para quem acha que é na riqueza que está a felicidade. Ele prefere ver você pobre, mas firme no Senhor, do que ver você rico e desviado dele. Então busque o ideal. Qual é o ideal? É a riqueza com o Senhor. É só isso. Como que eu busco a riqueza com o Senhor? É só você não desviar os teus olhos dele e não colocar nenhuma fé, nada seu em riqueza. Não mude a sua essência. Conforme você vai ganhando dinheiro, vai prosperando e vai crescendo, use isso para não abençoar somente a sua vida, mas para fazer o reino de Deus avançar, prosperar, cumprir Bíblias, faça doações, mas nunca coloque o seu coração nas riquezas. Senão você está lascado. Senão você vai perder, ou você perde as riquezas, se Deus for misericordioso, Ele tira as suas riquezas para você permanecer no caminho, ou você vai perder a salvação por amor das riquezas. É simples de entender, cara. Não brinca com isso, não. E lembra do que eu falei. É o amor. Mas vocês não estão gostando do que eu estou falando, não, né? 7 pessoas na live. Eu vou encerrar, então. Rapidinho. Eu não gosto de falar para quem não gosta do que eu estou falando. Deixa eu só arrematar aqui, pelo menos para esses 7 que estão aqui desde o começo. A palavra que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram a palavra e indo adiante são sufocados. Como que sufocado? São sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Ainda tem essa terceira classe de pessoas que não produzem frutos, as que estão distraídas com as coisas boas dessa terra. Riquezas e deleites dessa vida. Tem muita coisa boa nessa terra que vai impedir você de produzir um fruto com perfeição. O que é o fruto? É o fruto da palavra que foi lançada no teu coração. Você, essa tarde, se está aí desde o começo comigo, você recebeu vários frutos, várias sementes na sua vida. Agora, o que vai depender, o que vai fazer esse fruto ser produzido a 100 por 1 ou não, como Jesus prometeu. É se você não está distraído com os deleites, com os prazeres dessa vida, porque vão sufocar a palavra de Deus. Se você recebeu e criou raízes naquela palavra para resistir às tentações, e se você está no caminho do Senhor. O quê? É hora de sair. Sua mãe está dormindo? Acordou. Então vai lá falar para ela se é ela que vai ou se sou eu que vou. Então, gente, para arrematar aqui, mais a boa terra. Estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, espero que vocês tenham ouvido isso aqui hoje com um coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Tá, é aqui que está o segredo. Produzir o fruto com o quê? Com perseverança.
É perseverando na aplicação do que você aprendeu que você vai produzir o fruto. A perseverança é a terra boa. Escreve isso aí no teu coração. E o que é perseverar? É pegar a palavra que você recebeu no coração e insistir nela, não desistir, até você produzir o fruto. Você já viu como é que um trabalhador rural produz fruto? Ele ara a terra, ele prepara a terra, ele lança a semente e cobre a semente de terra. Aí ele vai lá no outro dia, tem algum fruto? Não tem. Vai lá no outro dia, tem algum fruto? Não tem. Por quê? Ele está regando e ele tem que deixar acontecer um processo até ele ver o primeiro broto saindo da terra. Quando ele vê o primeiro broto, ele fica mais animado, mas aí ele tem que continuar perseverando, regando, acreditando que vai dar certo, e cuidando, e tirando as pragas, e fazendo tudo o que for possível, perseverando para que aquela plantação não morra. E aquela plantação, quando estiver pronta, toda grande, no tempo certo, ela vai produzir frutos a 100 por 1. Por que a 100 por 1, gente? Vocês já pararam para pensar? Porque uma semente não produz um fruto só. Uma semente produz uma árvore. E essa árvore produz muitos frutos. Então é impossível você, de uma semente, produzir só um fruto. Porque dentro de cada semente na tua vida tem muitos frutos. E você vai ver esses frutos sendo produzidos com o tempo, com o processo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Fala aí uma fruta que você não gosta aqui. Fala aí uma fruta que você acha ruim, que você não comeria, que você não gosta de comer. Fala aí, deixa eu ver. Pra gente arrematar o raciocínio. Fala uma fruta que você não gosta. Pera. Deixa eu ver o que mais. Só a Natália? Pera. Vim pelo vídeo me sentindo destruída. Infelizmente a live está acabando. Se você tivesse aí desde o começo, talvez você recebesse um renovo pela sua destruição, mas fica para a próxima. Uma laranja azeda, uva, pronto. Pêssego, massa. Então presta atenção. Deixa eu te explicar. Um abraço para quem está indo já. Se você pega a semente dessa fruta que você não gosta, você vai plantar e vai produzir esse fruto que você não gosta. Por quê? Se você planta uma semente de pera, por exemplo, que foi um dos exemplos aí, vai dar pera. Você não pode plantar pera e querer comer banana. Você não pode plantar uva e querer comer maçã. O que eu estou te explicando? Por mais que o fruto, o resultado da tua vida hoje seja algo que você não goste, esse resultado foi fruto que você plantou no passado. E se você quiser continuar comendo desse fruto, é só você não mais... É só você continuar colhendo o fruto daquela planta. Mas o que você tem que fazer se você quer mudar o fruto? Você tem que arrancar a planta pela raiz. E comparando isso com a nossa vida, a raiz daquilo que produz fruto é a nossa mente. Porque a nossa mente pensa, o nosso corpo age e a nossa ação produz resultados. Então, se você quiser mudar os resultados que são os frutos da sua vida, onde que você tem que mudar? A raiz. Você tem que arrancar a raiz velha. Você tem que eliminar os pensamentos velhos. Eliminar a forma velha de pensar sobre a sua vida. Transformar a sua vida pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, 2. Você quer ser transformado pela renovação do seu entendimento? Em primeiro lugar, aceita Jesus. Porque a parábola do semeador mostrou que quem não está no caminho pode receber a palavra que for. Vai continuar errando. Vai continuar produzindo frutos errados. Não vai produzir o fruto que gostaria. Segundo lugar, cria raízes nessas sementes que você está recebendo. Estuda a palavra, aprofunda. Busque a Deus. Terceiro lugar, qual era o outro? Perseverança. Persevere.
Aplique, reaplique, aplique de novo, aperfeiçoe, veja onde você está errando, corrija onde você está errando, não tenha medo de errar, erre muito e erre sempre, só não erre nas mesmas coisas. Errar não é feio, só erra quem está fazendo. Quem não está fazendo não está errando, e quem não está fazendo nunca vai conseguir resultado novo. Quem está fazendo vai. Eu respeito muito mais quem está errando do que quem não está errando, porque quem está errando é porque está lutando pela mudança, está querendo transformar a vida. Não tenha medo de errar, porque a gente nunca perde. Quando a gente erra, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Quando a gente faz alguma coisa, ou a gente ganha, ou a gente aprende. A gente nunca erra. Todo erro é um aprendizado, e aprendizado leva a crescimento, e crescimento leva a prosperidade. Porque nenhuma árvore cresce, nenhuma árvore produz fruto se ela não crescer. E errar faz parte do processo. Só não erre nas mesmas coisas. Erre novo. Hoje você está errando na pornografia, na masturbação, nos seus relacionamentos, na bebedeira, nos amigos que te afastam de Deus. Você está errando em dar ouvidos a pessoas que reclamam, está reclamando demais da vida, está se importando com um problema que não é seu, está se preocupando com coisas que você não pode mudar. Deixe de errar nessas coisas, vai errar em coisas novas. Já estou te dizendo que isso tudo é ruim. Para de errar nisso. Erre em coisas novas, cresça, prospere, avance. Quando Deus nos fez, Ele falou assim, ó: façamos o homem à imagem e semelhança, deixará ele pai e mãe, se unirá a só carne com uma só mulher, e crescerão e multiplicarão. Crescer e multiplicar não é só fazer muitos meninos. Multiplicar é fazer filho também, mas crescer é estar em constante crescimento, constante evolução em todas as áreas da sua vida, para dignificar, honrar e glorificar a Deus na sua vida em tudo que Ele te deu, em tudo que Ele te deu de melhor, que foi a imagem e semelhança dele. Se você pega a imagem e semelhança dele, cresce, prospera e é abençoado, você está provando para o mundo que Deus é um cara muito bom, porque Ele te deu o que você precisava para conquistar aquilo que você conquistou. Beleza? Eu vou ter que ficar por aqui, gente. Eu quero que vocês me digam aí uma palavra. Por que valeu a pena para você estar nessa live aqui hoje? Que eu vou encerrar depois que você me disser essa palavra. Terça-feira, às 21 horas, eu faço live no Instagram, mais voltado para a questão da pornografia, da masturbação e questões do âmbito masculino. Essas lives mais, digamos assim, bíblicas, eu gosto de fazer aqui no TikTok. Eu estou me esforçando para fazer live todo dia, mas eu infelizmente ainda não tenho um horário certo, então eu entro de supetão aí de vez em quando. Mas eu estou querendo fazer em dia fixo, ou no sábado ou no domingo, que são os dias que eu tenho mais disponibilidade, porque na semana é bem corrido para mim. Eu vou escolher um dia para eu ficar sempre fazendo lives aqui sobre essas coisas que eu leio da parte do Senhor e falam muito comigo. Eu dei as costas, mas quero muito o Senhor em minha vida. Quero ser um homem honrado para minha família. Cara, eu estou organizando um movimento das minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, sobre homens que querem provar para o mundo que nem todo homem é igual. Eu quero um grupo de homens que vai mostrar para o mundo que a gente pode fazer a diferença. E pensa comigo, se só o apóstolo Paulo escreveu 70% do Novo Testamento, um cara só, imagina o que uma legião de homens pode fazer se a gente mudar isso. Então, me segue no Instagram, vem para as lives de terça às 21 horas no Instagram, que é mais voltado para esse propósito de homens. Tem um grupo no WhatsApp que eu estou montando uma mentoria com homens que querem preservar seus princípios, que querem crescer profissionalmente, emocionalmente, financeiramente. Eu vou dar uma mentoria em grupo para essas pessoas. Estou montando através de um grupo lá no WhatsApp. Só entrem homens nesse grupo, porque é grupo para homens. Mulheres, se vocês quiserem alguma indicação de algo nesse sentido, vocês me procuram lá no direct do Instagram, que eu vou indicar a Beatriz Borges, que é uma psicóloga que faz um trabalho análogo ao meu, só que com as mulheres, beleza? Então, assistam meus vídeos no YouTube, o link do YouTube está aí na descrição do meu perfil, o link do Instagram está aí na descrição do meu perfil, e até a próxima live, galera. Muito obrigado por tudo.
Beleza? Deus abençoe vocês.